Agressão-satisfação na beira da piscina. Participante empurra rival na água e a produção intervém na hora. Punição gravíssima a caminho e a casa inteira entrou em pânico. Gente, para tudo o que você está fazendo agora, para tudo. Porque o que aconteceu na área externa do BBB 26 nessa tarde jogou a edição num nível de tensão que a gente não via desde a expulsão do Capetinha lá no começo do programa. E se você achou que a reta final ia ser tranquila, que o modo turbo ia ser só votação atrás de votação, você estava muito, muito enganado. A história começa de manhã, num daqueles dias em que o sol castiga o Rio de Janeiro e a casa inteira se arrasta para a área da piscina tentando sobreviver ao calor. Tava todo mundo ali fora. Boneco boiando na piscina, Chayane e Marciele tomando sol nas espreguiçadeiras, Samira passando protetor solar, Milena lendo alguma coisa jogada na rede, Gabriela e Juliano conversando perto da churrasqueira. E ali na beirada da piscina, duas pessoas que nas últimas semanas vinham acumulando uma tensão absurda, Jordana e Ana Paula. Agora, para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Desde que Ana Paula assumiu a liderança pela segunda vez consecutiva e mandou o cowboy embora na semana passada, Jordana vinha deixando claro em conversas com outros participantes que achava o jogo da Ana Paula sujo demais, que a Ana Paula manipulava as pessoas, que ela usava o poder do líder como vingança pessoal, que ela tratava a casa como se fosse dona de tudo e de todos. E Ana Paula, que tem ouvido de taquara rachada, sabia de cada palavra, sabia de cada olhar torto, sabia de cada risadinha de canto de boca que Jordana dava toda vez que ela passava. Naquela manhã, as duas foram parar na beira da piscina quase ao mesmo tempo. Ana Paula estava sentada na borda, com os pés na água, mexendo no cabelo. Jordana chegou com uma toalha no ombro e sentou a uns 2 metros de distância. No começo, nenhuma das duas falou nada. Aquele silêncio carregado, sabe? O tipo de silêncio que todo mundo em volta percebe e finge que não percebeu. Mas aí Jordana começou a falar com Samira, que estava ali perto. Falou alto, alto o suficiente para Ana Paula ouvir. Disse que achava engraçado como certas pessoas se achavam intocáveis na casa, como se tivessem um escudo de proteção só porque o público salvou elas algumas vezes. Disse que paredão não era prova de caráter, era prova de popularidade, e que as duas coisas eram muito diferentes. Ana Paula fingiu que não ouviu. Continuou com os pés na água, olhando para o nada. Mas quem conhece ela sabe que por dentro o vulcão já estava ativo. Samira, para crédito dela, tentou mudar de assunto. Começou a falar sobre o almoço, sobre o que iam cozinhar, sobre qualquer coisa que tirasse aquele clima do ar. Mas Jordana não deixou. Continuou. Disse que tinha gente ali que jogava o jogo dos outros e esquecia de jogar o próprio. Que tinha gente que sobrevivia de personagem e não de verdade. E aí Ana Paula virou. Virou com aquele olhar, o olhar que quem viu o BBB 16 conhece muito bem. Ela olhou diretamente para Jordana e disse, com aquela calma gelada que é pior que qualquer grito, que se Jordana tinha algo para falar sobre ela, que falasse olhando nos olhos, porque indireta era coisa de covarde. Jordana encarou de volta. Disse que não era indireta, que era direta sim, e que Ana Paula se achava dona da casa, dona do jogo e dona da razão. Que desde que ela virou líder pela segunda vez, o clima ficou insuportável. Que ninguém aguentava mais aquela postura autoritária. Ana Paula levantou da borda da piscina, ficou de pé. Jordana levantou também. As duas ficaram frente a frente, a menos de 1 metro de distância, com a piscina logo ali atrás. E o tom subiu. Ana Paula disse que Jordana estava com esse discurso todo porque sabia que ia sair no paredão, que o Brasil já tinha visto quem ela era de verdade e que nenhuma máquina do poder ia salvar ela de si mesma. Jordana rebateu que pelo menos ela não precisava de 5 paredões para provar alguma coisa, que ela tinha ganhado provas, ganhado dinheiro, ganhado o bate e volta, e que Ana Paula só sabia ganhar na lábia e na manipulação. Boneco, que estava dentro da piscina, começou a se aproximar da borda, sentindo que aquilo ia escalar. Juliano levantou da churrasqueira e ficou em alerta. Chayane tirou os óculos de sol e sentou na espreguiçadeira, olhando fixo. Ana Paula deu um passo para frente e disse, apontando o dedo, que Jordana não chegava aos pés dela no jogo, e muito menos fora dele.
que ela estava no BBB pela segunda vez porque o Brasil quis, porque o público pediu, porque ela fez história, e que Jordana ia ser esquecida 2 semanas depois da final. E foi aí, gente, foi nesse segundo, nessa fração de segundo. Jordana, com o rosto vermelho, os olhos cheios de raiva e de lágrima ao mesmo tempo, estendeu os 2 braços e empurrou Ana Paula. Ana Paula perdeu o equilíbrio na borda molhada. Os braços giraram no ar tentando se segurar em alguma coisa que não existia, e ela caiu de costas na piscina. O barulho da água foi alto, o respingo foi alto, mas o silêncio que veio depois foi mais alto que tudo. A casa inteira congelou, literalmente congelou. Boneco, que estava dentro da piscina, nadou até Ana Paula na hora para ver se ela estava bem. Ana Paula emergiu tossindo, com o cabelo todo no rosto, desorientada. Ela se agarrou na borda e ficou ali, processando o que tinha acabado de acontecer. Jordana ficou parada no mesmo lugar, com as mãos ainda estendidas, olhando para a própria mão como se não acreditasse no que ela mesma tinha feito. A ficha caiu nela em tempo real. Você conseguia ver no rosto dela o exato momento em que ela entendeu a gravidade do que aconteceu. Juliano correu até a borda e ajudou Ana Paula a sair da piscina. Ela estava encharcada, tremendo, não de frio, de adrenalina, de raiva, de choque. Ela olhou para Jordana e não disse nada. Nenhuma palavra, nenhum grito, nenhum bordão, só aquele olhar. E o silêncio da Ana Paula naquele momento disse mais do que qualquer frase jamais diria. Milena largou o que estava fazendo e correu para perto. Marciele fez o sinal da cruz. Gabriela tampou a boca com as 2 mãos. Samira começou a chorar, porque Samira sentiu o peso daquilo na hora. Sentiu que aquele momento ia ter consequência pesada. Solange, que estava dentro da casa e ouviu a comoção, apareceu na porta da área externa e perguntou o que tinha acontecido. Ninguém conseguia explicar direito. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Solange olhou para Ana Paula encharcada, olhou para Jordana paralisada e, com toda a experiência dos seus 69 anos, balançou a cabeça e disse baixinho que aquilo ali não ia ficar barato. E não ficou. Em menos de 5 minutos, a voz do Big Boss cortou o ar pedindo que Jordana se dirigisse ao confessionário imediatamente. Imediatamente. Aquele imediatamente que tem peso de sentença. Jordana caminhou até o confessionário com as pernas bambas. Chayane tentou ir atrás, mas a produção pediu que ela permanecesse na área externa. A porta do confessionário fechou e Jordana sumiu ali dentro por um tempo que pareceu uma eternidade para quem ficou do lado de fora. Ana Paula foi para o quarto do líder trocar de roupa. Sozinha. Fechou a porta. E ali dentro, gente, quem estava no pay-per-view viu ela se sentar na cama, colocar as mãos no rosto e respirar fundo, repetidas vezes, como quem está tentando com toda a força do mundo não explodir. Na sala, os outros participantes se reuniram num clima de velório. Boneco, ainda molhado da piscina, disse que não acreditava que aquilo tinha acontecido na reta final do jogo. Que empurrão era contato físico, que contato físico era expulsão, e que eles tinham visto isso acontecer 3 vezes naquela edição. 3 vezes. Paulo Augusto, Sol Vega, Capetinha, todos expulsos. Milena falou que talvez a produção avaliasse diferente, que foi um empurrão e não um soco, que talvez fosse punição e não expulsão. Mas a voz dela não tinha convicção nenhuma. Ela estava torcendo para não ser expulsão, mas no fundo sabia que a linha tinha sido cruzada. Juliano ficou andando de um lado para o outro, nervoso. Ele, que é o mais novo ali, que tem 21 anos, estava claramente abalado. Disse que não entendia por que as coisas precisavam chegar naquele ponto. Que era um jogo, só um jogo. Gabriela, que entrou pelo quarto branco e sabe o que é estar em posição frágil ali dentro, disse que torcia para Jordana não ser expulsa, mas que entendia se fosse. Que as regras existiam por um motivo. Que se não existissem consequências, aquilo ali virava terra de ninguém. Quando Jordana saiu do confessionário, o rosto dela estava inchado de chorar. Ela não foi para a sala onde os outros estavam. Foi direto para o quarto, deitou na cama e ficou ali, encolhida, em silêncio. Marciele foi até ela. Sentou na beira da cama e fez carinho na cabeça dela sem dizer nada. Porque às vezes não tem o que dizer. Às vezes o gesto é tudo que sobra. Horas se passaram. A casa funcionava no automático.
Ninguém cozinhou direito, ninguém conversou direito, ninguém conseguia fingir normalidade. Porque todo mundo sabia que a qualquer momento podia vir o anúncio. A punição. E dependendo da punição, o jogo inteiro mudaria. Ana Paula, depois de se recompor, saiu do quarto do líder e foi para a cozinha. Fez um café, sozinha, em silêncio. Boneco apareceu, sentou na bancada e ficou ali fazendo companhia. Os dois não precisaram falar. Aquele café em silêncio foi um dos momentos mais humanos daquela edição inteira. E aí veio a voz do Big Boss chamando todos para a sala. Aquele chamado que gela a espinha. Todos sentaram. Jordana saiu do quarto com os olhos vermelhos e sentou na ponta do sofá, o mais longe possível de Ana Paula. Tadeu apareceu na tela. Sério, mais sério do que o normal. E disse que a produção tinha analisado as imagens, que contato físico agressivo era uma violação grave das regras do programa e que Jordana receberia uma punição. Não especificou qual. Disse que os detalhes seriam comunicados em breve. Jordana abaixou a cabeça. Ana Paula olhou para frente, impassível. E os outros 8 participantes ficaram ali, no limbo, esperando o veredito que ia definir os rumos daquela reta final. Porque naquele BBB 26, gente, quando você acha que já viu de tudo, quando acha que nada mais pode surpreender, a casa prova que você estava errado. E prova da pior maneira possível.